Estamos aqui hoje com a Pamela. A Pamela, ela é uma mãe de uma menina linda chamada Júlia. E a Pamela vem compartilhar hoje com a gente aqui sobre síndrome de Rett. Quando eu ouvi pela primeira vez a Pamela falar um pouco mais sobre essa síndrome, eu assim fiquei com vergonha de mim mesma, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre. E fiquei impressionada com as experiências que a Pamela tem. Então, Pamela, muito bem-vinda, tá, nesse podcast. Para mim, assim, eu me sinto, de alguma forma, podendo cooperar para que você seja uma voz, né? Porque nós precisamos ter informações sobre isso, né? Senão, como que nós vamos poder contribuir sem saber, pelo menos, né, o assunto? E aí, para dar uma mesclada nessa conversa, que é uma mãe de 2 meninas também, estamos aqui com a Amanda. Amanda, bem-vinda. Vamos começar essa conversa assim, logo assim de cara, né, com a Pamela, para que ela já se apresente, né? A gente já conhece a Pamela, mas, Pamela, compartilha aí a sua família, né? Os teus meninos, né? Compartilha com a gente. Então, bom, boa noite a todos. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei Né? que horas, né? Quando que as pessoas vão estar assistindo aqui. Então, eu sou a Pamela, sou aqui de Joinville, Santa Catarina, né? Eu sou casada com o Eduardo. Ele é lindo, tá? E tenho 3 filhos. Sim, Keller. Aquela foto lá, nem tanto, mas é isso aí na sua cabeça. Ele é lindo, gente. E aí, eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Israel, ele é o mais velho, com 8 anos. O Heitor, com 6 anos. E a Júlia, com 5 anos. E a Júlia foi diagnosticada com síndrome de Rett, que é o motivo principal pelo qual nós estamos aqui, né? Uhum. E, Keller, eu quero te agradecer, assim, aqui, né, perante todos, porque realmente é uma oportunidade muito importante para mim, e saber que isso vai ficar registrado, né, para a posteridade, então outras pessoas vão poder ouvir a nossa conversa, esses depoimentos, e poder se inspirar e, quem sabe, até se motivar também a lutar por essa causa. Sim, nós estamos... Eu estou aqui porque eu quero saber mais, sabe? Então, assim, a gente não está aqui para te entrevistar, a gente está aqui, né, Amanda, para conversar, para entender melhor, para, de repente, de alguma forma, ajudar, né? Porque parece que a gente fica tão distante, né, das pessoas que têm... Cada um tem, né, a sua experiência de vida e quando você não está inserido nesse contexto, é difícil, sabe? Então, ter esse olhar de fora, para mim... Assim, nesse momento, eu não sei se... que bom que é nesse mês, que é o mês da conscientização. Isso. Então, assim, realmente, para mim, você está trazendo uma conscientização. Legal. Né? Uhum. E você tinha escutado falar já? Então, é o que eu quero saber. Acho que o pessoal de casa também quer saber. O que é a síndrome de Rett? Então, vamos introduzir, né, esse assunto. Então, síndrome de Rett é uma desordem do desenvolvimento neurológico. E ele é a segunda maior causa de deficiência intelectual em meninas. Quem está em primeiro lugar é a síndrome de Down, que a gente conhece, mas a segunda é a síndrome de Rett. Então, se a gente for pensar quando se fala síndrome de Down, isso é muito claro para nós. Sim. A gente lembra, por exemplo, da feição, né, da pessoa que tem síndrome de Down, que é característico, a forma, às vezes, de falar, de andar. Para quem já, mesmo que tenha só encontrado na rua, sabe bem como que é essa pessoa e as características que ela tem. Mas, em relação à síndrome de Rett, isso já é um pouco diferente. Então, essa síndrome não é muito conhecida no Brasil hoje, tá? E o que acontece, então? Vamos pensar um pouquinho, né? O que acontece com a pessoa que tem síndrome de Rett? Então, na maioria dos casos, tá? É o primeiro caso na família. Normalmente é uma mutação aleatória. Então, não vem... minha mãe teve, eu também tenho, a minha filha vai ter. Não é hereditário, né? Não é hereditário. A maioria dos casos, não. Inclusive, só foi descoberto realmente que essa desordem ela acontecia no cromossomo X, lá, né? No tal do gene, porque uma família aqui do Brasil, na época já existia associação, que a gente vai falar um pouquinho pra frente, né? Uma família aqui no Brasil, o mesmo casal, teve 4 filhas com síndrome de Rett. E aí eles entraram em contato com a associação e a associação disse, olha, a gente precisa levar isso para estudar. Eles levaram essa família para os Estados Unidos,
onde foi feito um mapeamento genético. Então, o que eles descobriram? Que a mãe tinha essa desordem, só que era silenciada. Então, na mãe não aparecia, né? Então, ela tinha as mesmas características, como a gente. Mas, quando isso foi para as meninas, então, essa mutação apareceu. E todas elas tinham essa mutação. Então, foi assim que foi descoberta essa desordem, né? E o que acontece aí? Vamos pensar... como que se descobre, tá? Então, porque atualmente no Brasil não se faz exame genético em criança. Então, assim, eu só conheço você aqui em Joinville. Então, Certo. como que hoje uma mãe assistindo esse podcast vai identificar síndrome de Rett na filha dela? Isso. Então, assim, a síndrome de Rett, tá? Como é que ela foi descoberta? Então, um médico austríaco chamado Andreas Rett, então por isso o nome da síndrome, ele começou a prestar atenção nessas meninas, e vou dizer para vocês que, assim, não acontece só em meninas, mas a maioria dos casos são em meninas, tá? Ele começou a prestar atenção em alguns comportamentos. Então, o que acontecia com essas meninas? Essas meninas tinham, assim, elas ficavam mexendo as mãozinhas, que a gente chama de movimento estereotipado. Então, elas tinham um movimento ou de mexer as mãozinhas, assim, uma na outra, tipo lavar as mãos, ou ficar colocando a mão na boca, ou ficar batendo palma. Então, elas tinham essas características. Elas, nos primeiros meses de vida, elas tiveram um desenvolvimento normal, mas perderam as habilidades. Então, a menina que tinha começado a andar, parou de andar. Que falou ali as primeiras sílabas, parou de falar. Então, tipo, começa e para. Isso, a gente... Assim, ó, com a Júlia foi assim também. A Júlia, no início, ela... A princípio, atingia os marcos de desenvolvimento que a gente fala, né? Ela ia atingindo normalmente. Então, ela sentou, ela... se virou, ela engatinhou, entendeu? Mas quando chegou na hora de andar, ela já não andou. E aí, quando estava na idade de começar a apontar, já não apontou. Falar sílabas, lá atrás ela falou uma sílaba ou outra, parou também. Então, isso foi um sinal de alerta. Quer dizer, poxa, essa criança tinha que estar em pleno desenvolvimento, aprendendo coisas novas, e ela está estagnada ou perdendo. Então, isso já é um sinal, grande sinal de alerta, que tem alguma questão acontecendo com essa criança, né? Então, essas características aí, então, esses movimentos, essa perda ao longo do tempo, né? Quando a criança está um pouquinho mais velha, 8, 9 anos, desenvolve a escoliose. A coluna, ela começa a criar um desvio. Então, Então, esse médico, Andreas Rett, ele prestou atenção nisso, tá? Ele encontrou outro médico que também estava pesquisando sobre isso. E, em 1986, eles fizeram a primeira publicação sobre a síndrome de Rett, que foi na língua inglesa, que foi onde a síndrome de Rett ficou conhecida. Porque eu faço mestrado em engenharia civil, né? E o que eu descobri, gente? Que, assim, ó, o que de mais atual e confiável no mundo você vai encontrar na parte científica vai estar publicado através de artigos, tá? E na língua inglesa. Então, assim, o que é mais atual e mais confiável vai estar publicado em artigos em revistas, assim, importantes e conceituadas. E por que tem que estar numa revista? Porque não é qualquer pessoa que publica. Passa por revisores. Sim. Pessoas que têm revisam a redação. Isso, revisam aquilo ali, verificam se está ok. Então, Sim. quando foi publicado, poxa, isso aqui é confiável e é relevante. E aí, foi onde a pessoa que fundou a Associação Brasileira de Síndrome de Rett teve contato, né? Porque recebeu o diagnóstico da filha, não sabia nada. E aí, descobriu que já tinha alguma publicação. E em 1990... foi onde foi fundada a Associação Brasileira de Síndrome de Rett, que eu estou representando aqui hoje, falando um pouquinho sobre isso. Inclusive, gente, ó, tô com a camiseta da campanha aqui, tá? Sim. Que o slogan é inclusão e qualidade de vida, que é o que a gente busca, né, para as pessoas com Rett hoje. Sim. Pamela, e como foi o diagnóstico na sua menina, na Júlia? Como que aconteceu? Então, com a Júlia foi o seguinte, né? A Júlia, então, no princípio, teve um desenvolvimento normal ali até 1 ano, quando ela estagnou. Então, assim, ela não apontava, ela não estava falando sílabas, ela não andou. Ela andou, assim, ó, agarrada. Sabe quando começa a andar agarradinho no sofá, para um lado, para o outro, entendeu? Sim. Levantava e ficava em pé, mas não andava sozinha. Não importa o que a gente fizesse, andador, não ia, né? E aí ela começou a ficar muito irritada. Uma irritabilidade, assim, fora do normal. Ela chorava muito. E, assim... Para quem tem filho, já sabe que assim, ó, começa a chorar. A gente segue alguns métodos, por exemplo.
É colo, vai ver se é fome, se é a fralda, né? A gente vai passando o checklist e verificando o que é, o que não é. E no caso da Júlia, a gente passava todo o nosso checklist mental ali da experiência que a gente já tinha com os outros 2 filhos e não funcionava, nada funcionava. A gente colocava ela dentro do carro e saía andando por Joinville, entendeu? Para ela se acalmar, e às vezes ela não se acalmava. Ela parava de chorar de cansaço, ela dormia. Cansada de tanto chorar. Então aquilo assim era desesperador, porque a gente queria resolver. É instinto materno a gente querer resolver o choro de uma criança. Uma pergunta. Pergunte. Nessa fase, você já conhecia a síndrome de Rett? Não conhecia. Não conhecia. O que já era muito falado ali, né? Porque a Júlia está com 5, ela foi diagnosticada com 2. O autismo já estava bem alta. Então, assim, eu percebi, por exemplo, poxa, ela não apontava, não falava, né? E ela quase não fazia contato visual. Então, assim, são 3 características bem fortes do autismo. Inclusive, essa síndrome é bem confundida com o TEA, autismo, né? exatamente. Por quê? Porque essas características iniciais, elas confundem. Então, o que aconteceu? A gente foi bem na época da pandemia ali. Então, a Júlia fez 1 ano. Aí, a consulta de 1 ano e 3 meses eu não levei, que foi na época da pandemia. Quando cheguei em 1 ano e 6 meses na pediatra, ela ficou assustada. Porque a Júlia não andava, não falava, não olhava. A gente chamava, ela não olhava. Então, assim, a gente passou por exames, por exemplo, para ver se a audição dela funcionava. Nossa. Na fono, para ver se estava tudo certo. A gente fez tomografia do cérebro, né? Para ver se o desenvolvimento estava ok. Então, assim, a gente investigou muitas coisas. E, inclusive, é o caminho para quem faz o diagnóstico do autismo. Por quê? Porque o autismo, ele não tem exame genético. Então, tem que descartar outras coisas. Então, se descarta uma paralisia cerebral, se descarta várias outras coisas e se usa uma equipe multidisciplinar, que eles chamam, né? Então, tem um psicólogo, tem um terapeuta ocupacional, olhando todas as características vistas por vários profissionais, eles identificam que é o autismo. E foi o que aconteceu com a Júlia. Então, ela estava com 1 ano e 6, 1 ano e 8, ela recebeu o diagnóstico de autismo por essas características que eu estou falando para vocês. Mas o que acontece no Rett? Existe esse primeiro período que eles chamam de regressão, que é esse período que estagna ou perde, né, habilidades. E aí depois tem uma leve progressão, vamos dizer assim. Então, assim, não fazia contato visual, o olhar passa a ser a maior forma de comunicação, que é uma coisa que não acontece no autismo. No autismo, essa dificuldade persiste. A pessoa realmente tem dificuldade de fazer contato visual, olhar nos olhos, né? Uhum. E foi o que aconteceu com a Júlia. Então, assim, a Júlia recebeu o diagnóstico de autismo, tá? Então, eu estava com esse diagnóstico. E no que eu me agarrava, Keller? Eu me agarrava nos autistas de alto desempenho. Então, eu pensava assim, não, a Júlia, ela vai escolher uma modalidade lá, vai escolher alguma coisa que ela gosta e ela vai ser a melhor nisso. Então, eu criei uma expectativa, uma forma de fugir daquele diagnóstico difícil, porque o autismo é difícil. A questão comportamental é muito complicado, né? Tanto as mães quanto a própria pessoa com o transtorno tem muita dificuldade. E aí eu me agarrei naquilo. Falei, Júlia, aí descobri que existe uma pessoa com autismo, o nome dela é Temple Grandin. Ela tem até um filme sobre ela, inclusive. Ela tem autismo, ela já é uma senhora agora. E na época, assim, ela demorou muito tempo para conseguir escrever, para falar. E ela é uma doutora, pós-doutora, enfim, ela é uma pessoa muito estudada na área de pecuária. Então, ela estudou métodos de abate de gado que fossem menos invasivos, menos sofrimento, sabe, para o gado. Existe até filme, inclusive, é bem interessante. Então, eu me agarrei nisso. A Júlia vai ser a melhor, entendeu? Na área dela, entende? Só que o que aconteceu, né? Uma professora da escola, e aí por isso que eu gosto de falar sobre a conscientização. A primeira pessoa que falou sobre síndrome de Rett para mim não foi um médico, enfermeiro, foi uma professora da escola. Entendeu? Então, lá você levava ela para a escola normal. Isso, eu levava na escolinha. A professora percebeu alguma coisa. Exatamente. Por quê? A professora me disse exatamente isso que a gente está conversando agora. Olha, mãe, a gente tem contato com muitas crianças com autismo aqui na escola. E a Júlia, ela tem características diferentes do autismo. Eu e outras professoras, nós conversamos e a gente vai te falar sobre algo para você pesquisar. Se você achar que faz sentido, que é pertinente, você leva para neurologista, neuropediatra que acompanha a Júlia.
Falei, tudo bem. Aí ela falou, olha, dá uma pesquisada na síndrome de Rett. Então, assim, gente, eu fui lá, né, como uma boa pessoa da geração que eu faço parte, Google, síndrome de Rett, o que é, né? E aí apareceu uma página terrível. Por quê? Por que terrível? Porque assim, ó, problema pulmonar, problema gastrointestinal, problema isso, problema aquilo, expectativa de vida, coisas terríveis. Mas nessa página tinha o tal do diagnóstico clínico, que é o que a gente estava falando, que o Dr. Andreas Rett fazia lá na década de 60, 70. E ele tinha características principais de diagnóstico e características secundárias. Nas principais era não andar, a Júlia não andava. Era não falar, comunicação verbal, a Júlia não falava. Não ter uso funcional das mãos, a Júlia não pegava colher, a Júlia não apontava. Das principais, eu já tinha identificado 3 características. E das secundárias? Irritabilidade, dificuldade para dormir. Assim, ó, aí lá nas secundárias achei mais um monte de características. Aí tu entendeu. Gente... E qual foi a tua reação, amiga? Assim, ó, eu não sei explicar o sentimento de saber que aquilo ali realmente parecia minha filha e de saber que aquilo ali parecia minha filha. Daquilo que estava por vir, tu entende? Sim. Se ela ainda não tinha, ali estava falando que ela ia desenvolver isso e aquilo outro. Então, assim, uma perspectiva terrível para a filha que eu tanto desejei. Entende? Aquilo foi assustador, assim, num nível. E aí eu fui pra neuro, né? E a neuro falou, olha, mãe, vamos fazer o exame genético, plano cobre. Que aí é uma coisa que as pessoas que são cobertas somente pelo SUS, elas não têm essa facilidade. Tem, gente, meu Deus. Então, o plano cobriu o exame genético. E assim, ó, faz exame genético hoje, o resultado vem daqui a 60 dias úteis. E aí, que eu já tava mal. Nesses 60 dias... Vocês foram assim, ó, os piores momentos da minha vida foi nesse período, tá? Porque assim, ó, é uma mistura de ansiedade, medo, desespero, porque ainda não era palpável o diagnóstico, entende? Tava ali, eu desconfiava, mas não era real ainda. E assim, né, eu acredito que o medo, ele vem acompanhado da falta de informação. Pois é. Então, quanto mais informação a gente tem sobre algo, menos medo a gente tem, porque a gente já sabe o que esperar, já sabe como agir, já sabe quais caminhos a gente tem que tomar, né? E eu imagino uma situação dessa, porque eu também é a primeira vez que eu estou tendo contato com essa informação. Então, assim, a gente como mãe, né? Eu sou mãe de 2 meninas. Eu fiquei me imaginando viver isso recebendo isso. E não saber, e nem os Lidar. profissionais, né? Isso. Graças a Deus pela vida da professora. E aí a gente pontua também a importância de uma formação continuada dos professores e profissionais da área de educação, de aprendizagem, enfim, de todos, né, que fazem parte de uma equipe responsável por um desenvolvimento de uma criança, ter informações atualizadas, está, né, aí à frente, pesquisando, buscando novas informações, novas pesquisas, porque imagina, uma informação que poderia ter auxiliado você nesse momento. Você poderia ter passado por esse momento de uma forma mais, né, consciente, mais tranquila, tendo mais apoio de outras equipes, de outras pessoas, porque é difícil, né? E quando tu soube, né? Que idade ela tinha? 2 anos. Olha, foram 2 anos. A gente recebeu o exame genético mesmo, foi no mês que ela ia completar 2 anos, assim. Foi no dia do aniversário da minha sogra, até eu não contei naquele dia, porque eu não queria, assim, estragar, né, aquele momento, porque para todo mundo, tava todo mundo ali, a família, tanto a minha família quanto a família do meu marido, a gente é muito próximo, muito unido. Então, tava todo mundo acompanhando esse processo, né? E, assim, todo mundo preocupado, porque eles conviviam com a gente, eles viam, assim, o quanto a Júlia chorava, quanto era difícil essa convivência, o fato dela não dormir direito, então era muito desgastante. Ela acordava chorando no meio da noite, demorava para se acalmar, acordava várias vezes. Meu Deus. Então, assim, era muito desgastante. E fora isso, né, gente, eu tinha mais 2 filhos pequenos.
Então, no caso, um tinha 3 anos e o outro estava com... Isso aí. Sim. Então, assim, no meio dessa turbulência toda, a gente, né, tem os nossos outros filhos precisando. E aí, esse período de a gente fazer o exame genético e aguardar o resultado, eu já sofria com ansiedade, né? Eu tive uma crise de ansiedade na gestação da Júlia. Inclusive, eu achava que isso tinha desencadeado a síndrome de Rett. Me culpava por isso. Começa lá atrás. Porque, assim, a gente recebe o diagnóstico, a primeira coisa, né? Que até a Amanda, a gente estava conversando aqui antes, é a culpa. Primeira coisa, a gente começa se culpando, tentando identificar onde eu errei. Por que aconteceu isso? Será até que porque o que eu fiz, o que eu comi, Keller? Pois Meu Deus, será que eu tomei o ácido fólico certo? Entendeu? Algumas coisas aleatórias, assim, vem na cabeça da gente tentando justificar uma coisa que não tem justificativa, não tem explicação. Certo. Entendeu? E é algo raro, né? Raro. Então, por que comigo tá acontecendo? Isso. Então, aí o que aconteceu, tá? Então, eu já vinha sofrendo de ansiedade, já tomava remédio, né? Fiz acompanhamento psicoterápico desde a gestação da Júlia. Quando chegou nesse período que a Júlia chorava, essa irritabilidade, toda essa dificuldade, então, assim, nas terapias eu só chorava e reclamava do comportamento dela, né? Porque, assim, era muito difícil, era uma mistura de emoções, né? Tinha toda a demanda natural de um lar com 3 crianças pequenas, uma atrás da outra, e mais essa dificuldade que a gente não sabia o que fazer, assim. Nossa. Chegou um dia, Keller, que a Júlia chorava tanto, ela chorou tanto, que eu olhei pro forro da minha casa de plástico, mas não estava olhando pro forro, estava olhando para Deus, braba. Falei, Senhor, qual é o teu problema? Por que tu não me ajuda a acalmar minha filha? Porque eu não sabia mais o que fazer. Eu cheguei assim num limite, era um limite assim, absurdo, entendeu? Eu não sabia. E era tão frustrante a gente não ter essa resposta. E outra, saber que tinha que passar por esse processo. Sabe? É a coisa que não tem atalho. Uhum. Tu tem que passar, então tinha que passar. E o teu marido? Então, meu marido me apoiando e tentando entender tudo o que estava acontecendo. Porque ele tem insegurança, ele também tinha as inseguranças dele, mas lidava de uma forma mais racional. Então, o sofrimento dele, claro, ele foi um apoio muito grande. Meu marido sempre foi uma pessoa muito dinâmica no lar. Então, assim, se precisa lavar uma louça, fazer qualquer coisa na casa, ele faz. E ele não espera por ninguém. Que bom. Então, isso, assim... Isso ajuda muito. A postura dele em me dar esse apoio foi, assim, fundamental para que não fosse muito pior para mim. Entendeu? E outra questão, né? Que existe um índice muito grande de homens que, quando a família recebe o diagnóstico de um filho com deficiência, eles vão embora, eles fogem, eles abandonam a família. Né? E a gente tem a tendência de julgar esses caras e só detonar, porque realmente é uma situação absurda deixar uma mãe sozinha com uma criança com deficiência, mas isso também demonstra que é alguém que está sofrendo. O sofrimento dele, a forma dele foi fugir. Sim. Entendeu? Mas a mãe não tem a opção de fugir. Pois é, a mãe está escolhendo ficar. Mas escolhas. Ele não soube, tu entende? Ele sim. não soube. E isso acontece. E na minha casa, meu marido sempre esteve ao lado. Nesse período, foi um período assim que eu entrei numa depressão, assim, muito... É um luto, né? É um luto. Mas antes do luto, tá? Antes de chegar no momento em que eu tinha que entender que essa filha que eu tinha idealizado não existia, eu só queria ficar deitada, chorando e imaginando a filha que eu tinha idealizado. Então, assim, eu fechava meus olhos, eu imaginava eu andando com a Júlia, eu conversando com a Júlia. Meu Deus, que dificuldade. E aí eu abria meus olhos e quem estava lá? A Júlia, que não andava, não falava, entendeu? Então, era cada momento que eu alimentava isso, era uma frustração. E, assim, amigos, família, essas pessoas, assim, se não fosse eles do meu lado, Deus foi tão maravilhoso que colocou pessoas ao meu lado. Eu tinha uma amiga que ela ia lá e ela fazia o almoço para as crianças, tu entende? Sim. Uma coisa que para alguém que não tá com dificuldade é tão simples, mas para alguém que tá sofrendo, levantar toda a diferença, meu Deus, a demanda de um lar. E não foi uma nem duas vezes, e não foi uma nem duas pessoas, entende? Que foram na minha casa me socorrer.
Por isso que fazer missão não tem só a ver com ir para a África. Não, é Tu entende? aqui. Aquilo ali era o evangelho puro e simples na sua casa. acontecendo. Alguém necessitado precisando de ajuda e alguém sendo essa ajuda. Então eu vivi isso. E aí eu ia para as terapias, né? E só chorava e só reclamava e tal. E um dia a psicóloga fez uma dinâmica comigo. Ela disse assim, Pamela, hoje nós vamos imaginar, né? Enfim, tem um contexto aí, né? Mas aí ela falou, olha, feche seus olhos. Vamos imaginar que você está grávida, né? De uma menina. E chegou a hora do parto. E agora você está indo para a maternidade dar à luz. Você chegou na maternidade, deu à luz. Mas essa menina, depois de 3 dias, essa menina morreu. E as enfermeiras, conhecendo a tua história e sabendo do teu sofrimento, elas falaram, olha, você não vai sair daqui sem uma filha nos seus braços. Você quer adotar uma criança? Isso na terapia, eu de olhos fechados, sentadinha na minha cadeira lá, tá? Na minha poltrona. E eu de olhinhos fechados disse, quero adotar uma criança. Aí a psicóloga, né, falou, então vamos adotar. A gente está indo para o lugar de adoção. Quer me dizer o que você está vendo? Então, lá na minha mente, né, eu vi que é o lugar, na verdade, que eu sonho em morar. É um pasto um pouco mais alto, uma casa no fundo, né? O meu sonho imaginário é morar num lugar assim, né, com verde no fundo. E aí eu vi esse lugar. Ah, então tá, nós estamos entrando nesse lugar. Ela foi me guiando. Nós estamos entrando agora no lugar de adoção. O que você está vendo? Aí eu falei, olha, eu vejo vários lugares vazios e na minha direita eu estou vendo a Júlia. Aí a psicóloga disse, você está vendo a Júlia? Pois é, nós temos aqui a Júlia para adoção. E aí ela começou a dizer para mim, enquanto eu estava com os meus olhos fechados, tudo o que eu falava sobre a Júlia. Nós temos a Júlia aqui para adoção, mas eu quero te dizer que possivelmente a Júlia tem uma síndrome rara. A Júlia chora muito. Ela chora até vomitar às vezes. Tudo que você compartilhava com ela colocou ali. Isso. A Júlia não dorme direito. A Júlia... E foi falando. Foi falando. E eu, na mente da minha mente, né? Porque eu já estava lá dentro da minha mente. Então, eu mesma lá dentro, eu olhava para aquela menina, naquele lugar sozinha. Eu pensava, meu Deus, eu tenho uma casa e tenho uma família. Como que eu vou deixar ela aqui? E aí, depois que a psicóloga deu, né, todo o currículo negativo que eu falava, ela disse assim, pois é, a Júlia aqui, ela está para adoção. Você quer adotar ela? Aí eu pensei, eu não posso deixar ela sozinha aqui. Eu vou adotar ela, sim, eu vou levar para casa. E daí a psicóloga começou a insistir. Ela dizia assim, você tem certeza? Ela chora muito. Você tem certeza? Ela quase não dorme. E eu olhava dentro da minha mente para ela sozinha e pensava, não posso deixar ela aqui. Eu tenho uma casa e uma família para ela. Ela não precisa ficar aqui. E aí a psicóloga disse, então tá bom. Agora a Júlia é sua. Meu Deus. Ai, gente, eu tive uma crise de choro. Eu comecei a chorar, assim, chorar. Né? Isso. Naquele momento ali, você entendeu? Eu ainda não tinha entendido que, na verdade, eu ainda não tinha enxergado a Júlia. Então, assim, existia a Júlia e existia na frente dela uma expectativa de quem era a Júlia. De quem eu tinha idealizado lá na gestação. Da menina que, quando eu via uma mãe com uma menina andando de mãozinha dada, as duas com a bolsa igual, né? Na época eu tinha uma amiga que estava casando a filha. Vou ter uma filha, um dia eu vou casar minha filha também. Então tem que pensar que todas essas coisas que a gente faz de forma inconsciente, quando eu recebi o diagnóstico, aquilo foi uma quebra. Isso não vai acontecer. E aí é onde vem comigo. o luto que a Amanda falou. Tipo assim, eu tive que entender, né? E foi nesse processo, e principalmente com aquele dia da terapia, foi uma coisa assim, uma virada de chave total. Porque quando eu cheguei em casa e a Júlia começou a chorar, aquilo para mim deixou de ser peso. Entendi. Porque a menina que eu adotei, ela chora mesmo. Entendi. A Júlia que eu tenho chora, entende? Então acabou, aquele peso que eu estava carregando não existia mais. E aí até eu entender que eu tinha idealizado uma Júlia, essa Júlia não existia, a que eu idealizei.
A Júlia que existia era a Júlia que eu tinha. Quem Deus me deu, essa menina. Então, ali fez toda a diferença, minha vida mudou. Mas eu vou te falar que, claro que para você isso foi de uma forma muito expansiva, né? Mas para todas as mães existe isso, porque de certa forma é natural que a mãe crie uma expectativa, mas eu vou te falar que essa expectativa é sempre frustrada. E aí existem muitos complexos sendo criados, muitas dificuldades de relacionamento entre pais e filhos, porque os pais criam uma expectativa de um filho irreal. É verdade. O filho, muitas vezes, vai vir de uma forma muito diferente dos pais, vai desafiar, não os pais, vai desafiar, às vezes, aquele teto que o pai coloca ali, aquela expectativa, né? Então, isso para você foi algo muito expansivo, mas essa quebra de expectativa... É natural. Muito cedo, porque assim, o pai e a mãe que tem filho adolescente vive isso que eu tô falando. Isso que eu ia dizer. Porque criou uma expectativa daquela criança, da menininha que sentava no colo e isso e aquilo, e daqui a pouco essa pessoa decide, entendeu? Sim. Que não quer mais abraço, que não gosta mais de praia, enfim, tudo que era não é mais. E pro pai e pra mãe assimilar isso, não, esse ser ainda é minha filha. Só que agora ela está começando a tomar as próprias decisões e, na verdade, ela é quem ela está se tornando. Ela não é quem eu achava que ela era. É isso daí. Isso é muito difícil, gente. E a questão do remédio, tem medicação? Como que é? Existe cura para uma... Né, vamos falar para o pessoal de casa, tá? Síndrome de Rett. Mas como que é? Tem tratamento? Tem cura? Existe alguma forma de melhorar a qualidade de vida? Como que é? Então, a gente tem uma dor de cabeça, toma uma medicação para dor, certo? E tem vários sintomas que a gente toma a medicação trata o sintoma. No caso, por exemplo, quando a gente está com uma infecção bacteriana, a medicação, né? A gente toma uma medicação para dor, mas toma uma para matar a bactéria, certo? E no caso da síndrome de Rett, como é um gene que ele tem uma mutação diferente, então, assim, todas as células da Júlia são diferentes. Isso significa que não tem como eu dar um remédio para ela, entendeu? E dizer que vai mudar as células dela, não. Então, o que existe hoje, tá? Então, para que uma pessoa com Rett tenha qualidade de vida, essa pessoa precisa tratar os sintomas. Então, quais são os sintomas? Esse movimento estereotipado, isso que eu falei para vocês, muito disso é sinal da ansiedade que elas sentem. Por quê? Porque a gente, como família, a gente percebe que elas entendem, mas elas não comunicam. Não tem como se comunicar, como expressar. Né? Não então, tem imagina como falar, você né, agora com a boca fechada, tu tá, por exemplo, com uma coceira no pé. Verdade. Tu não tá conseguindo alcançar o teu pé, e aí tu começa... Sabe? Olha, como que tu vai comunicar para alguém que tu tá com coceira no pé, se tu não consegue falar e tu não tá alcançando um lugar para coçar, tá? E a questão da coordenação motora também, né? Então, aí o que que acontece? Esse movimento estereotipado faz com que elas percam a coordenação motora fina e a grossa também. Por isso que elas, um dos sintomas é a perda do uso funcional das mãos. Elas têm as mãos, elas têm a possibilidade de usar, mas elas não conseguem. Quer dizer, o cérebro pode até mandar, mas isso não chega como uma ação. Vamos supor que ela quisesse apontar para o pé. Isso, ela tem essa dificuldade. E aí eu vou dizer para vocês que assim, tem alguns estudos que falam também sobre a questão do tempo. Então, do tempo que, por exemplo, eu falo, Júlia, olha aqui para a mãe. Ela vai olhar, mas ela não olha na hora que eu tô pedindo. E às vezes a gente não percebe isso. O estímulo e resposta é alterado. Isso tem uma... ali é um tempo maior. Então, assim, muitos pais percebem que elas fazem, mas a gente precisa esperar. Aí eu tô falando isso em família. Agora imagina na escola. Como é que a escola vai fazer para esperar? Então, assim, é toda uma adaptação que precisa ser feita, começando por nós, de entender como ela funciona, para conseguir realmente entender essa questão da comunicação. E aí, vou entrar nessa parte da comunicação. Então, o diagnóstico, né? Quando eu li lá, quando a Júlia estava com 2 anos, que ela nunca ia falar, gente, eu achei que ela não ia se comunicar nunca, entendeu? Acabou, 0. Não tem comunicação com a minha filha. Mas isso é uma mentira. Né? A Júlia se comunica. A comunicação não é só fala, né? Não é.
E aí a gente precisa entender o quê? Primeiro que a comunicação da Júlia ela não é igual à minha. Primeira coisa, eu tenho que desmistificar isso, que o padrão dela é diferente do meu. Então, para eu entender a comunicação dela, eu não tenho que olhar para a internet, para o fulano, para cursinho, não. Eu tenho que olhar para a Júlia. E aí eu olho para a Júlia e começo a perceber os sinais que ela dá. Para onde ela olha, quando ela grita, quando ela está ansiosa, quando ela está cansada, quando ela está com dor. E aquela questão do choro lá na madrugada, então era uma reação de algo, né? Reação de algo, exatamente. Olha só, a Júlia com choro, ela estava comunicando alguma coisa. E o que aconteceu, né? Então, ela tinha essa irritabilidade absurda, né? Veio o diagnóstico, mas isso não mudou. A Júlia continuou sendo a Júlia. Então, a pediatra que acompanha as minhas crianças, ela disse assim, olha, saiu alguns estudos que relacionam a irritabilidade, né? O humor, né? A pessoa muito irritadiça, com a questão da inserção do glúten e da lactose e do leite na alimentação. Vamos fazer um teste com a Júlia. A gente estava no nosso limite, né? Ela falou, tenta tirar o glúten, então, da Júlia. E aí, outro desafio, porque tudo na vida tem glúten. Para uma família que já está adaptada, ok. Mas para nós, meu Deus, né? A gente, então, assim, é o pão, é o macarrão, tudo que é o básico da nossa vida girava em torno do trigo. Então, assim, vamos remover o glúten. Eu demorei para conseguir. Eu demorei uns 2 meses só criando na minha cabeça como que eu ia fazer isso. Até que um dia eu comprei uma farinha de arroz e fiz um bolo e troquei o trigo pela farinha de arroz. Não é bolo tirar, saiu. é substituir. Substituir. E aí eu vi que a coisa começou a funcionar. E a gente tirando o glúten, essa menina começou a se acalmar. Meu Deus do céu. E aí foi onde eu percebi, olha só, porque o glúten, como ele era muito intenso na nossa vida... Então, ela chorava. Eu achava que ela chorava por qualquer coisa. Tiramos o glúten, eu percebi que ela chorou menos, mas ela ainda tinha choros. E aí, a gente começou a relacionar com a alimentação. Eu descobri que o feijão fazia mal para ela. Não é que ela tem uma intolerância ao feijão, mas a fermentação no intestino dela dava muitas cólicas. Meu Deus, então, assim, no dia que ela comia feijão, ela chorava. No dia que ela não comia, não chorava. O que eu descobri? Que o feijão deixava ela irritada com cólica intestinal. Descobri que ela tem problema com manga, com melancia. Olha só, coisas aleatórias, tá? Por quê? Porque aí ela comia e chorava. Por exemplo, a manga. A gente dava normalmente, depois do almoço, comer um docinho, vamos dar uma manga. 2 horas depois, essa menina se descabelando de chorar, gente. Até que um dia relacionamos. É a manga, só pode ser. Eu acho que vai ser um processo, assim, diário, né? Porque você não pode colocar muita expectativa, assim, né, de um futuro, né? Vamos, né? A gente tem que ser realista, mas é um processo diário. Porque hoje, né, você já sabe da manga, da melancia, mas se você for dar um alimento novo... Isso. Então, todo dia, teste. né? Aí agora, quando eu vou inserir um alimento novo, então tudo fica igual, eu só coloco o alimento novo diferente. Boa. E aí eu sei que se fizer mal... É aquilo que... por exemplo, esses dias eu comprei uma marca diferente de leite de coco pronto para beber, porque ela também não toma o leite, então precisa ter fonte de cálcio e tal, então comprei um leite lá diferente. Assim, deu 1h30, depois ela começou a ter refluxo, começou a ficar irritada, uma tosse incomodada, meio que um choro. Então, eu já sei que aquilo ali não funciona, entendem? Então, a gente foi percebendo isso e aí uma preocupação muito grande nessa questão da comunicação. E quando dói? Quer dizer, quando ela tá com dor, o que tá doendo? Gente, pode ser uma dor de dente, entende? Como que a gente vai saber? Então, isso ainda é um desafio muito grande. Existem hoje vários trabalhos e fonoaudiólogos, inclusive, que trabalham com comunicação alternativa. A Júlia não faz esse tipo de terapia hoje, mas eu acredito muito nisso. De a gente eu consegui ensinar para ela, por exemplo, ela levar a mão no lugar, ela não precisa apontar. Tu conseguiu não, ensinar? Eu tô tentando. Então, assim, todo dia tu tenta. Isso, e como é que é o tentar? Eu estimulo ela, no sentido de eu pergunto, e se ela põe a mão no lugar, eu digo, entendi, é na coxa. Então, eu tenho que mostrar para ela que quando ela faz isso, quando ela faz esse sinal, eu entendo. Porque ela já sabe que algumas coisas a gente entende. Tá, e você pegou já algumas reações dela, né? Isso, eu peguei. Porque tem a questão ali intelectual, mas eu acho que muda, né? Compartilha alguma reação que você tenha. Então, eu tive uma experiência faz algumas semanas na escola, né? Eu deixei a Júlia, eu tava com uma roupa assim de usar em casa, e o meu filho do meio, ele faz acompanhamento com a fono.
Então, eu deixei ela na escola e me arrumei e levei ele na fono. Aí tá, ficou em casa, meu marido já estava em casa. Quando eu cheguei para buscar ela estava de frente para a porta onde eu chego. Eu cheguei, ela olhou pro meu rosto, olhou pro meu pé, olhou para cima e, tipo, me olhou de cima e embaixo. E aí eu já respondi, eu falei, que foi, Júlia? Tu viu que eu troquei de roupa? Eu mudei sim de roupa e comecei a rir, né? E a professora percebeu, ela disse, olha, ela te olhou de cima e embaixo, ela reparou mesmo. Viu? Então, assim, é uma coisa simples, mas que ela mostra que ela entende e ela comunica. Sim. A questão é se a gente está percebendo. Porque aí a gente precisa estar atento Nossa, aos você tem que sinais. estar bem ligada, assim, né? Isso. Sempre atenta nela, né? Então, a síndrome de Rett, ela não tem cura. A síndrome não tem cura, porém, é possível tratar outras coisas. Isso. Eu comecei e não terminei. Então, assim, ó, a gente falou dos sintomas, né? Uhum. Então, eu tenho um problema, por exemplo, pulmonar, igual a Júlia, já ficou 2 vezes internada com pneumonia. Então, hoje ela faz fisioterapia respiratória. Não teve mais nenhum quadro respiratório. E, não anda. Então, assim, ó, por exemplo, a pessoa não andar, a gente às vezes não tem essa dimensão, mas o andar nosso ajuda, por exemplo, o nosso intestino a trabalhar. Então, a pessoa que não anda, muitas vezes tem mais dificuldade, tem constipação, porque ela não faz os movimentos do andar. Então, assim, para que possa ter qualidade de vida, a gente trata os sintomas. Mas existem alguns institutos hoje de pesquisa no mundo que estão fazendo pesquisas relacionadas à síndrome de Rett. Então, em março, se eu não me engano, de 2023, uma medicação foi aprovada nos Estados Unidos. E essa medicação, ela ajuda a tratar os sintomas da síndrome de Rett. Então, o movimento estereotipado diminui, ajuda na ansiedade, várias outras coisas. Não é uma cura e está longe de ser uma cura. Mas uma melhora a qualidade de vida. Mas melhora a qualidade de vida. Só que deve ser o olho da cara. Isso. Qual é o nosso desafio? Para trazer hoje, eu não sei o dado atualizado de hoje, mas na época, quando foi lançado, custava 3 milhões de reais anual e a medicação é uso contínuo. Então, isso trazendo para o Brasil é totalmente inviável. Fora. E é inviável, inclusive, tem muitas famílias que estão tentando via judicial. Sim. Só que a gente entende que quando a gente está gastando 3 milhões com uma criança, tem tantas outras com outras medicações que não estão, porque o dinheiro não é infinito, né? Então, a gente sabe que atualmente ainda é inviável. E assim, tem muitas famílias tentando, mas tem médicos que não querem dar o seu nome, né, e colocar lá que a criança precisa, porque sabe que vai entrar em via judicial. Então, as famílias, assim, elas estão batalhando. E aí, deixa eu falar um pouquinho da associação, tá? Porque aí a gente entra no trabalho da associação. Sim. Pelas estatísticas mundiais, é 1 a cada 15 mil ou 20 mil nascimentos. Depende do país, tem uma média. 1 a cada 15 mil nascimentos é uma pessoa com síndrome de Rett. Tá? Então, estatisticamente, hoje no Brasil, deveriam existir aí cerca de 5 a 6 mil pessoas com síndrome de Rett, tá? Mas a associação, ela tem um site e lá se cadastram as pessoas que recebem o diagnóstico, né? Então, a família vai lá e cadastra. A gente tem entre 400 e 500 cadastros. Meu Deus. Então, a gente está muito abaixo, né? E por que o cadastro é importante? É importante porque, por exemplo, uma indústria farmacêutica pode querer vender para o Brasil, trazer essa medicação para o Brasil e viabilizar, né? Tentar pelo menos viabilizar. A gente conscientizar, a gente pode inclusive estimular pesquisadores a fazerem pesquisas aqui no Brasil, né? Para, se não encontrar a cura, mas para encontrar formas, por exemplo, de ajudar com os sintomas. Essa parte da ansiedade, como comunicação alternativa e tantas outras coisas. Né? Então, assim, a conscientização ela é tão importante porque quanto mais a gente falar, mais a gente vai ter pessoas interessadas nisso. Sim, e nesse mês de Outubro Roxo, além disso, né, o que mais a campanha faz, assim, principalmente aqui em Joinville, né, amiga? Você tem um contato com famílias, né, que tenham... Sim, eu conheço, então, aqui em Joinville, eu conheço algumas famílias que têm pessoas com síndrome de Rett, meninas, tá? Então, tem uma que tem quase 20 anos, outra é adolescente, tem uma menina que é pré-adolescente, que eu já conheci pessoalmente também. Como que é o trabalho da associação? Então, a associação, ela tem voluntários, ela é formada de voluntários. E quem são esses voluntários? São familiares como eu. É um pai, é uma mãe, né, que tem alguém com Rett e quer fazer algo pela pessoa com Rett e pela comunidade como um todo. O
Porque quando a gente pensa numa pessoa com RET, a gente não está pensando só nela, a gente está pensando na pessoa com deficiência. É alguém com paralisia cerebral, é alguém que, né, sofreu um acidente, de repente teve perdas, né, na questão da mobilidade. Então, uma política pública, né, que abrange uma pessoa com deficiência, vai abranger todas, tá? Então, como é que funciona o trabalho da associação? Então, eu cadastrei a Júlia. E aí eu descobri que existem algumas famílias que conseguiram uma aprovação da lei de conscientização sobre a síndrome de Rett no seu município. Então, a primeira coisa que eu quis fazer foi trazer uma lei para Joinville. Então, vamos fazer isso. O que aconteceu? Primeiro de tudo, eu precisei achar um vereador que abraçasse a minha causa. Então, eu encontrei aqui em Joinville um vereador, foi o Brandel Júnior. Ele abraçou a minha causa, tá? E ele disse, não, vamos fazer. Então, a gente pegou algumas leis já aprovadas em outros municípios, trouxemos aqui para Joinville, fizemos adaptações aqui para a nossa realidade de Joinville, e isso foi para os comitês, porque passa por vários comitês, né? Financeiro, de saúde, enfim, os comitês que existem. E nós tivemos, em novembro de 2023, aprovada a Lei de Conscientização sobre a Síndrome de Rett. Que maravilha. Então, foi instituída a segunda semana de outubro como a Semana Municipal de Conscientização. Aí, o que acontece? Qual é o próximo desafio? Falando aqui de Joinville, a gente precisa agora cobrar. Porque nem tudo que está na lei é cumprido. Então, a gente conscientizar também é dizer para a Keller ir lá na ouvidoria da prefeitura e dizer, ei, tem a lei tal que fala da conscientização de síndrome de Rett, mas eu não vi nada sobre isso aqui na UBS do meu bairro, eu não vi lá no CRAS, eu não vi no hospital, entendem? E você viu alguma coisa, não? Então, ainda não. Pois é. Ainda não. Mas o que acontece? Como é um trabalho, assim, de formiguinha, né? Então, assim, foi aprovada a lei, né? E aí, agora, eu estou nesse processo de continuar a conscientização. Então, assim, quando eu tenho oportunidade, eu já fui na Secretaria da Educação falar sobre isso. Eu fui na Câmara de Vereadores e também falei sobre isso. São pequenas falas, mas a gente vai plantando essas sementes, né? E aí, o que está certo atualmente em Joinville é a iluminação da Câmara de Vereadores na cor roxa. Então, isso vai ter agora ainda em outubro. Eu só não tenho ainda a data exata, mas isso vai acontecer. Então, assim, são trabalhos que a gente faz para que haja essa conscientização. Tá, então, além de eu, como uma cidadã, eu posso chegar lá na Câmara, tá? E aí, a lei... Qual é a outra forma que eu posso ajudar, né? Bom, outra forma que ajuda e ajuda muito é falando sobre isso. Então, assim, nós estamos fazendo aqui, né? É a gente divulgar não só nas redes sociais, é divulgar lá na tua família, entendeu? Porque às vezes alguém que conhece alguém que tem a característica e não sabia, entende? A fundadora da associação, ela, na época, faz muitos anos já, ela teve na televisão, em São Paulo, se não me engano. E quando ela teve lá, a mulher mais velha com síndrome de Rett diagnosticada aqui no Brasil, que hoje ela tá com acho que 66 anos, tá? A família, quando viu a reportagem, disse, gente, é isso que a Paty tem. Ela tem síndrome de Rett. Tá vendo tem como a comunicação... Tem todas as características. Então, assim, eles fizeram os acompanhamentos mesmo sem o diagnóstico. Porque o diagnóstico, ele não muda as intervenções que precisam ser feitas, porque a gente intervém conforme os sintomas, né? Mas saber que é uma desordem neurológica, né? Que não tinha que ser feito, foi feito tudo o que era para ser feito. Tirar essa culpa, inclusive, da família, né? De dizer, olha, ela é assim mesmo. E aí, assim, hoje essa família faz parte da associação também, e é muito legal saber que a pessoa tem uma expectativa de vida alta, apesar de que, gente... Isso também é um desafio. Quando a gente recebeu o diagnóstico, que a médica disse assim, ela vai poder viver até 50, 60 anos. Eu não fiquei feliz. Mas não porque eu quero que a minha filha morra, não é isso? É porque eu só pensava o seguinte, quando a médica foi isso, eu disse, e eu vou estar onde? Porque você tem que cuidar de um bebê eternamente. E a Pamela, como que fica nessa história? E assim, eu vou ter morrido, quem é que vai cuidar dessa menina? Foi a primeira coisa que eu pensei. Meu Deus. E aí, olha só, vem a carga do futuro. O que vai acontecer quando eu morrer? Quem vai cuidar dela? Quem vai cuidar? E aí eu precisei, gente, aí foi um trabalho assim, de Deus, da psicóloga, de me ensinar a vir pro hoje. Quando eu estava desesperada, pensando no futuro da Júlia, meu Deus, será que ela vai fazer ensino médio? Calma, volta pro hoje.
A Júlia está com 2 anos, a Júlia está com 3, a Júlia está com 5. Qual é o desafio dela agora na escola? Qual é o desafio dela agora de saúde? De agora, né? Isso, do que está acontecendo aqui agora, hoje, amanhã. Porque o lá eu nem sei se vai chegar. E é até bom tu falar como que é a vida da Júlia, assim, o dia a dia, né? Eu tenho até a dúvida em relação à escola. Ela vai para a escola Vai para a escola municipal. Então, assim, como é a rotina da Júlia hoje, né? Ela tem alguns dias que ela tem algumas terapias, então tem fono, TO, físio, que é o que a gente tem dado prioridade hoje. Também para não me sobrecarregar. Porque, assim, ó, quando eu recebi o diagnóstico, eu queria, assim, consertar a Júlia. Então, ela tinha que fazer físio para aprender a andar. Ela tinha que fazer fono para aprender a falar. Porque eu achava que a Júlia ia ser feliz assim. Mas aí, quando eu entendi, eu percebi que a Júlia já é feliz como ela é, gente. Ela é uma criança sorridente, ela é alegre, ela é amada, ela tem uma família, ela tem um lugar, entende? A questão estava em você, né? Estava em mim, claro. Porque eu achava que ela precisava fazer ou ser alguma coisa para ser feliz, e não era isso, né? E aí, eu queria consertar a Júlia. Então, ela fazia as terapias. Hoje eu entendo, que é até o slogan da campanha, inclusão e qualidade de vida. A Júlia faz terapia para ela ter qualidade de vida, né? Aí ela faz as terapias no período da manhã, almoça, né, com a gente, eu dou comida para ela, porque como ela não tem movimento funcional, então a parte, por exemplo, ela ainda usa fralda. Tem meninas com RET desfraldadas hoje, tá? Mas são casos muito raros. Por quê? Porque ela precisa sinalizar. Então a gente tem essa dificuldade da sinalização. Algumas mães conseguiram porque elas inseriram na rotina a hora de ir no banheiro. A cada 1 hora leva para o banheiro. E aí a criança aprendeu a segurar. Entende? Aí foi assim que funcionou, né? E aí a Júlia à tarde vai na escola. Na escola, ela tem uma professora só para ela, que eles chamam de a professora auxiliar. Porque, assim, a turma da Júlia toda anda, fala, né, se comunica. Tem algumas crianças com autismo, né, na turma dela, mas elas têm essa comunicação e também se locomovem. E aí a Júlia precisa dessa professora só para ela, que é quem dá todo esse auxílio, o mesmo auxílio que eu dou em casa, né, eles dão para ela. Falando um pouquinho de inclusão, tá? A Júlia vai aprender o alfabeto, vai ser alfabetizada, eu não sei, mas eu sei de uma coisa. A presença da Júlia numa sala de aula ensina todas as outras crianças as diferenças e o que é inclusão real. Respeito, né? Respeito. Porque se não vê, vai respeitar como? Não sabe nem o que é. Aí eu te pergunto, ela vai todos os dias, ela não falta? Todos os dias. E como que a questão dos amigos, assim, a reação? Então, aconteceu algo assim? Depois do diagnóstico, né? A primeira reunião de pais que teve, assim, para mim foi uma tortura. Por quê? Fale o que seu filho está... O que seu filho evoluiu nesse tempo. Meu Deus, a Júlia só tinha regredido. Tinha um diagnóstico, né? Eu ia dizer o quê? Minha vontade era sair correndo da sala. E aí, essa aceitação também, porque isso é um processo contínuo. Sempre vão chegar novos desafios nesse sentido. Poxa, eu chegava na sala, todas as crianças vinham correndo para a porta com a mãe. E a Júlia, não. Então, foram coisas que eu precisei ir me adaptando e entender. Não, com a Júlia é assim e tá tudo bem. E lá na escola, tu se posicionou dessa forma? Para os pais entenderem? Então, aí o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu tenho medo de ser invasiva com os outros. Então, com quem que eu conversava? Com a professora. Por exemplo, quando eu não me senti bem com a dinâmica. Eu falei para a professora que aquilo ali foi difícil para mim. Eu expliquei, né, o meu ponto de vista. Porque a professora não tem como ela saber o que eu estou sentindo. Não tem como a professora saber que aquilo ali ia me machucar, mas não de uma forma proposital. Sim, porque eu precisava me adaptar naquele momento, né? Então, a Júlia vai na escola e a Júlia não me conta nada. A princípio, né? Então, o que eu faço? Eu chego para pegar ela, então eu faço todas as perguntas para ela na frente da professora. Então, a professora responde, ela sinaliza com um olhar, tipo, foi isso mesmo. Né? Então, eu falo, você comeu hoje? Comeu bastante? Daí a prof fala, comeu bastante. Aí ela dá aquele sorrisinho e sinaliza, comi bastante. Então, a professora comunica para mim, mas eu espero a validação da Júlia. Em tudo eu faço isso. Incrível isso. Porque aí
eu crio uma ligação de comunicação com a minha filha, que é o que eu consigo. Porque como não tem como ela me contar, isso também é um desafio, assim, ó. Deixar na escola e saber que a tua filha não vai te falar se acontecer alguma coisa ruim, isso é bem assustador, né? Então, assim, por isso que a relação com a escola tem que ser muito próxima, pra gente ter a confiança mesmo com a professora, com a escola, né? Saber que eles têm o contato, o WhatsApp, enfim. É uma adaptação, porque não é como meus outros filhos, não funciona igual. E você sente que lá na escola, isso é importante, é um lugar seguro para ela? Sinto. Assim, Keller, eu não posso falar por outras mães, mas Deus foi muito bondoso comigo. É a segunda escola que a Júlia frequenta. A primeira escola, a gente precisou mudar a escola, é a Júlia de escola, a pedido da Secretaria da Educação, porque na escola antiga, a Júlia já estava matriculada quando recebeu o diagnóstico. Mas se eu fosse matricular ela, não ia aparecer essa unidade para ela. Por quê? Porque a unidade tem escada, não tem elevador. Então, acessibilidade. Gente. Então, assim, demorou um pouquinho, por quê? Porque a Júlia era pequena, bebê, né? E tem algumas salas no térreo. Mas quando passou para o segundo andar, aí a coisa começou a complicar. A Júlia foi crescendo, ela é maior, mais pesada. Para a professora levar no colo e mais aquele monte de criança descendo, correndo a escada, por mais que segure, não. é criança. Então, não era nem seguro, né? Então, assim, a gente teve uma conversa com a Secretaria de Educação para que eles esperassem pelo menos até o final do ano, porque eu tinha outro filho naquela unidade. Eu não queria deixar ele sozinho, não queria mudar ele de escola, entende? Porque eu tenho uma logística de uma família inteira, eu não tenho só a Júlia, né? Então, eu pedi, por favor, e eles, graças a Deus, aceitaram. Então, quando a gente fez a mudança, claro, eu fiquei super insegura. Mas a diretora tem meu WhatsApp, a professora. Então, assim, todo mundo me deixou seguro. E eu fiz uma coisa nova, que foi uma mãe da Abrit, lá da associação, que me indicou. Eu fiz um caderninho com todas as... com quem a Júlia é. Tudo que acontece, isso, eu coloquei assim, oi, eu sou a Júlia. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, fiz um caderninho, né? Se eu tiver uma crise de epilepsia... Porque, assim, às vezes não é que a pessoa tem preconceito ou não quer cuidar. As pessoas têm medo. A pessoa tem medo. De repente, eu vou deixar a Júlia aqui contigo, Keller, e tu sabe que a Júlia pode ter uma convulsão. E aí, o que eu vou fazer? Isso. Então, é um medo normal que as pessoas têm, né? E, assim, as pessoas, por exemplo, os professores da educação especial, nem todos são treinados para lidar com essas tantas diversidades que tem, né? Porque não é só questão comportamental, tem a saúde. Puxa, se dá uma crise, se acontece isso. Então, assim, para deixar a professora mais segura e eu também me sentir segura, coloquei todas as informações que eu me lembrei, que eu consegui. E a questão ali que você comentou, que você não tem medo de ser invasiva ali, na questão dos pais, como que foi? Isso, então, na escola, meu contato com os pais são dos pais que me dão abertura. E o que acontece? Como eu tenho abertura com os pais? Quando alguma mãe vem e diz assim, essa é a Júlia. A fulana fala tanto da Júlia. Então, eu sei que a Júlia tem amiguinhas, porque às vezes alguma mãe vem e faz contato comigo, dizendo, né, a minha filha fala da Júlia. Eu também pergunto, então, por exemplo, eu pergunto para os professores, quem são os melhores amigos da Júlia? Porque tem pessoas que têm mesmo afinidade com ela, né? E tem uma dificuldade também de eles acharem que a Júlia é bebê, mas a Júlia tem a idade deles. Então, também as professoras procuram ensinar que a Júlia não é bebê. A Júlia tem a mesma idade deles, mas ela é diferente. E ensina, assim, essa diversidade. Como isso é importante, gente. Porque, assim, pela visão que eu tenho até então, era excluída a criança, assim, né? Ela fica em casa. E aí a gente não tem a informação. A criança que está estudando com a Júlia vai ter uma outra visão, gente. Eu quero trazer uma questão, né? Igual a Kelly falou, a questão de ficar em casa com a criança, porque até assim, né? Pensando em lugares públicos, né? Um restaurante, um shopping, lugares de lazer. Como que é essa acessibilidade? Porque ela usa cadeira de rodas, se ela faz as necessidades dela, existe esse acesso, essa estrutura preparada para atender crianças e ela vai crescer, né? Hoje a Júlia é criança. Mas como que é, assim, quais esses desafios que você enfrenta? Então,
Atualmente, a Júlia está numa fase ainda que eu vou chamar de fase boa. Por quê? Porque a Júlia ainda não é tão grande que eu não possa carregar, por exemplo. Então, se eu tiver uma dificuldade de acessibilidade, por mais irritante que isso seja para mim, eu ainda consigo resolver de uma forma rápida. A questão é quando vira adolescente e adulto. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade de, primeiro, os lugares, eles não são pensados, na sua maioria, para as pessoas com deficiência e as pessoas com mobilidade reduzida. E quando eu falo isso, eu não estou falando só da pessoa com cadeira de rodas. Um idoso, por exemplo, ele pode muito bem ter a mobilidade dele reduzida, porque os músculos deles não funcionam mais como antes. Não. Por isso que idoso tropeça em tapete, a mente dele manda levantar o pé, mas ele já não levanta mais o pé como antes. Isso funciona para tudo. Então, assim, se a gente não tem uma sociedade que respeita o idoso, então a gente está entendendo que nessa cultura não se é respeitado boa parte da diversidade. Porque o idoso ele já traz bastante restrições de mobilidade. Sim, eu vejo isso pelo meu pai. Meu pai não gosta muito de ficar indo no shopping, sabe? Porque tem dificuldade, né? Para subir escada. E daí um lugar para sentar, porque se cansa, tem que parar, tem que sentar, sabe? Então, realmente a gente tem que ter esse olhar, né? E a gente não vê nada disso. Não. E aí é isso que entra, né? Como que a sociedade pode ajudar? Na minha família não tem nenhum caso de RET. Então, assim, não é problema meu. Mas, poxa, eu tenho um estabelecimento comercial que eu posso promover uma estrutura que acolha pessoas com deficiência, né? Com essa diversidade. Então, assim, é sim um problema da sociedade não ter esse olhar, né? É um desafio. É um desafio porque, por exemplo, vamos pensar no estabelecimento comercial. Ele está perdendo um público. Sim. Um público que vai lá e vai usar o seu salário, o seu recurso. Há pouco tempo atrás eu tive uma reunião na OAB e eu conheci uma pessoa com deficiência, um rapaz que ele é advogado e ele tem deficiência visual total. Ele frequenta um mercado aqui em Joinville, um mercado de grande porte. E ele falou assim, eu só vou nesse mercado. Por quê? Ele chega no mercado. Primeiro que ele me dizer que ele faz a compra sozinho já... Pois é. Porque a gente não convive com essas pessoas, a gente não entende, né? Então, assim, como é que ele faz a compra sozinho? Primeiro que tudo ele faz pelo celular. Então, ele usa áudio, o Uber, ele chama o Uber. E o celular, ele... Enfim, ele lê tudo que está na tela. Ele tem o leitor de tela. Então, ele sabe a placa do carro, enfim, sabe tudo. E aí ele vai no mercado, chega lá, ele vai até o balcão de informações e o mercado disponibiliza um funcionário para acompanhar ele fazer as compras. E aí o funcionário pega o que ele precisa e ele passa as compras e vai embora, chama um Uber e vai embora. Independente. Mas tu entende que ele já falou que ele já foi em outros mercados que ele não foi bem atendido e ele não vai voltar. Gente do céu. Isso para mim é o fim da picada. Um mercado, e olha quantos mercados nós temos nessa cidade de Joinville. Então, assim, literalmente, tô nem aí, entendeu? Outra questão, assim, importantíssima, gente, é o uso do banheiro, tá? Tem estudo científico, tá? Publicado em revista, falando que quando os idosos tiveram seus próprios banheiros da sua casa adaptados para sua necessidade, a autoestima deles melhorou e eles passaram a querer sair mais de casa. Por quê? Porque aí eles conseguiam tomar um banho direito, ficar cheiroso para sair. Então, assim, só um banheiro muda a vida. Muda a vida de uma pessoa. Agora, tu imagina um ambiente todo preparado. A pessoa poder sair, poder ficar, poder sentar, poder descansar, poder ter um banheiro que realmente é adequado à sua necessidade. Tá, uma pergunta. Hoje tu consegue ir no shopping aqui da cidade com a Júlia, tu vai? Consigo. Shopping, assim, é um lugar excelente para frequentar. Os banheiros normalmente são limpos e são realmente adaptados, né? Eles seguem as normas. Tô falando para mim como mãe da Júlia, né? Talvez uma pessoa que use cadeira de rodas não tenha a mesma... Outra coisa interessante, Keller, que a gente não sabe, por exemplo, o banheiro acessível para pessoa com deficiência visual, ele é muito difícil. Eu não entendi, mas, poxa, é o banheiro da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência visual é uma pessoa com deficiência. Qual é o problema? O banheiro é muito grande, eles ficam perdidos. Não tem, por exemplo, piso tátil dentro de um banheiro.
E aí, por isso que para eles o banheiro com a cabine é melhor, porque é pequenininho, não tem muito para onde se mexer, o vaso tá sempre lá no fundo, Sim, né? A bacia sim. sanitária tá sempre lá. Sim. Agora, no banheiro acessível, às vezes tá nesse canto, no outro canto, entende? Gente, Então, assim, são desafios que só a gente convivendo e ouvindo essas pessoas pra entender. que a gente entende. Amiga, olha, a gente tem tanto que aprender ainda nessa vida, né? Eu queria saber quem é a Pamela nisso tudo. Quem é a Pamela? Esposa, mãe, mulher. Cantora. Cantora, sonhos, ambições. Quem é você nisso tudo? Quando eu recebi o diagnóstico da Júlia, eu achei assim que eu não ia mais viver, né? Pra mim, a minha vida tinha acabado. Agora eu vou viver em função da Júlia. Eu não tenho mais vida própria. Foi assim que eu me senti. Mas com o tempo eu fui percebendo que a gente vai ajustando a nossa rotina. A gente tem sim uma pessoa que demanda bastante, mas ainda existe uma Pamela. Ainda existe a mulher, ainda existe a filha, né? Existe a mãe das outras crianças que não têm deficiência, né? E existe a pessoa que sonha. Então, eu tinha o sonho de ser professora universitária. Para mim, esse sonho já tinha morrido quando eu tive meu primeiro filho, né? Acabou-se. Sou mãe, não vou mais conseguir. Só que o que aconteceu? Eu, graças a Deus, enfim, recebi um e-mail falando que ia ter um processo seletivo para entrar no mestrado na UDESC, que foi onde eu fiz a minha faculdade. Me inscrevi lá, mandei um projeto e recebi o positivo. Falei pro meu marido, e agora? Ele falou assim, não sei, é o teu sonho, vamos ver, né? Poxa, o mestrado é uma coisa pesada, séria, né? E aí eu tive a oportunidade de receber uma bolsa de mestrado. Ou seja, receber para estudar. E aí, quando eu comecei a receber essa bolsa, então eu contratei uma pessoa para ficar na minha casa. Então, o dinheiro da bolsa não vinha para mim. Sim. Já ia direto para a pessoa e foi onde eu consegui estudar. Então, assim, né? Muitas vezes as pessoas, tá ganhando para estudar. Mas para mim fez toda a diferença. Porque viabilizou o meu estudo. Inclusive, eu estou no meio da minha pesquisa ainda, né? Mas, assim, fez toda a diferença. Por quê? Porque a Pamela, que quer realizar um sonho de ser professora universitária, ainda está aqui. A Pamela quer saltar lá num penhasco, lá em Urubici, no salto de pêndulo, Legal. ainda está aqui. Legal. Entende? Essa Pamela ainda está aqui. Muito bom. Só que foi difícil eu resgatar. Entendi. Na maternidade típica, já é difícil. A gente já se perde no começo, né? E aí, com a pessoa com deficiência, a gente se volta tanto, fica com tanto medo, tanta preocupação, medo de não estar cuidando direito, que a gente se esquece. Mas, graças a Deus, por todo esse contexto que eu tive de apoio familiar, amigos, né? E Deus na minha vida, assim. Deus te dá uma graça que você nem sabe. Porque eu fico me perguntando, será que eu aguentaria? Eu acho que eu não aguentaria. Ai, Keller, meu, assim, ó, tu fala assim, Keller, mas tu não tem noção de como eu me sentia fraca, indefesa, principalmente assim, quando eu tava na depressão. Incapaz, eu pensava, né? incapaz, eu pensava, gente, Deus colocou tudo isso no meu colo e é óbvio que eu não tô dando conta, olha aqui, tudo desmoronando. Mas fazia parte desse processo, inclusive, para o meu crescimento. Eu, Pamela, a menina Pamela se tornar a mulher Pamela. Isso. Mesmo com filhos, às vezes a gente ainda demora para virar algumas chaves. E essa situação, né, essa experiência, nossa, ela me confrontou em várias áreas da minha vida. Inclusive, me ensinou que para ser amada, eu não preciso fazer nada. Isso. Porque a Júlia, como filha, somente sendo filha, ela é amada. Isso. Ela tem o que ela precisa. E diante de Deus, eu também sou filha e eu não preciso me desgastar. Isso. Eu não preciso fazer mais para ser aceita. Eu preciso entender que eu sou filha. Você não tem culpa de nada, ninguém tem culpa de nada, né? São experiências que o Senhor coloca na nossa frente por algum motivo maior. Se está nas tuas mãos, é porque Ele vai te capacitar. Não é você mesma com as tuas forças, né? Eu imagino que você tenha vivido já muitas experiências. Ele vai abrindo as portas e vai dando estratégias, né? Isso. Né? Tipo, hoje nós estarmos aqui. Eu não sabia o que era a síndrome de Rett. Eu não conhecia a Pamela. A Pamela foi numa apresentação do Somos Um.
Festival de Corais. E aí a Pamela me mandou um áudio gigante. Que a Keller ouviu. Que eu já gostei de você, assim, sabe? Já gostei, porque daí você já compartilhou alguns testemunhos da tua vida antes, né? Da tua menina. E depois tu falou da tua menina. Daí eu lembro que o áudio que marcou quando ela falou pra mim foi dessa questão de vocês saírem de madrugada porque ela chorava sem parar. Falei, meu Deus do céu, será que eu teria essa capacidade de sair? Porque assim, eu sou uma pessoa muito dorminhoca, não atrapalha o meu sono, que ódio. Entendeu? Nesse nível. Sair de madrugada, cara, com uma filha chorando sem parar, sabe? E assim, uma pessoa cheia de dons e talentos, com uma voz incrível, com uma família linda. Tua família é linda, sabe? Mas é o que a Amanda falou, né? Quem é a Pamela? E é isso que eu vejo, sabe? Uma vencedora. Você já venceu. Você estar aqui, você já venceu. Ela só tem 5 anos. E olha quantos testemunhos, né? E as lutas que você trouxe e você venceu. Então, assim, a forma... Deus vai te dando uma estratégia, essa questão de escrever no caderno ali os pontos da Júlia para que as pessoas entendam quem é a Júlia. Cara, eu não sei se eu teria essa capacidade. Você tá entendendo? Então, assim, dentro de você tem algo que você, né? Não sou capaz. Não, meu Deus, que difícil. Mas sim, amiga. Você já venceu. É a graça de Deus. É a né? graça dele. Né? Então, já... O Espírito Santo, ele é, assim, realmente o maior ajudador na nossa vida. Sim. E você sempre foi cristã? Não. Desculpa falar assim, meio longe. Não, na verdade, que eu me lembro, sim, né? Mas, assim, quando minha mãe engravidou de mim, meus pais casaram, fui batizada na Igreja Católica. E aí, quando eu estava com 1 ano, minha mãe descobriu que meu pai era usuário de drogas, né? E, enfim, eles tiveram uma vida muito difícil. Quando eu estava com mais ou menos 4 anos, a minha mãe procurou a igreja, procurou Deus, a igreja evangélica, em busca de ajuda mesmo. Para meu pai ser transformado, para Deus fazer alguma coisa, porque ela vivia uma vida muito difícil, né? E meu pai também tinha uma vida difícil. O histórico do meu pai, ele perdeu a mãe muito cedo, teve uma madraça muito difícil, enfim. Então, vem já de uma história familiar. E aí, com 4 anos, a gente começou a frequentar a igreja evangélica. Mas, assim, eu lembro de fazer a oração de aceitar Jesus ali com os meus 11 anos, tá? Mas eu me converti mesmo, foi agora, assim, Porque, assim, eu sempre servi na igreja, Keller, mas, assim, ó, boa parte dos meus sims foi por aceitação, sabe? Boa parte dos meus sims foi porque eu não queria ser rejeitada, então eu tinha que fazer alguma coisa, né? Como o Jó disse, né? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, é no processo que a gente conhece quem Deus é, né? É no processo que a gente vê quem Ele é, a ação dele ali na nossa vida. E tem uma questão interessante também, que é a questão da fé, né? Porque, assim, a gente está na igreja e aí... a fé, muitas vezes, ela é nos ensinada como uma moeda de troca. Tenha fé, peça, que vai acontecer. E aí, agora eu tenho uma filha com deficiência que não anda e eu peço para Deus para que ela ande, ela continua não andando. E aí? Que ela fale e continua não falando. Então, eu tive uma crise de fé, não que Deus não existe, mas de entender o que estava acontecendo. Quer dizer, Senhor, eu canto, eu falo e eu acredito no que eu estou falando. Então, quando eu estou orando acreditando nisso. Então, por que tu não está fazendo? Mas Deus me falou 2 coisas. A primeira foi quando eu pensei, puxa, será que eu fiz alguma coisa errada? Então, Deus trouxe aquela palavra de quando os discípulos eles chegam para Jesus está diante do cego, e eles perguntam, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? E aí Jesus diz, nem ele nem os pais. E isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Primeira resposta que eu tive. E a segunda resposta foi quando Jesus ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí, a próxima vez que Jesus aparece, uma multidão duplicada. Aquele pessoal queria Jesus, eles não queriam Jesus. Eles queriam os pães e os peixes. Eles queriam só o milagre. E aí Jesus traz um discurso duro. E, inclusive, depois que Jesus termina esse discurso, ele diz, e vocês também vão me abandonar? Né? Que é onde Pedro fala aquela frase, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna.
eu entendi que, assim, eu acredito, eu creio que a Júlia pode andar e pode falar a qualquer momento pela palavra do Senhor. Sim. Seja aqui, seja na eternidade. Sim. Eu vejo o milagre dela. Mas eu também entendo que Deus quer que nós nos aproximemos por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer. É isso. Então, para mim, toda a transformação que eu tive na minha vida baseada nessa experiência não viria se a Júlia tivesse sido curada, porque eu precisava ser tratada. Quem é pessoa doente e com deficiência era eu. Nossa. Porque era o meu coração que estava ferido. Era o meu coração que tinha expectativas que não eram para ser supridas. E isso incluía nas outras pessoas também. Quando eu deixei de ter expectativa em relação à Júlia, eu passei a entender que eu também tinha expectativas em relação ao meu marido que ele não precisava atender. Em relação a tantas outras pessoas em outras relações. Uau. O que dizer depois disso? Parabéns, você é vencedora. E obrigada, porque o que você trouxe aqui... Eu queria só que você falasse para famílias que, quem sabe, está nesse processo de receber um diagnóstico, ou de que acabou de receber um diagnóstico, ou que já vem passando por isso há anos e muitas vezes não consegue ainda superar esse processo, né, do luto da expectativa, né? O que você tem para dizer assim para outras mães que se vê, às vezes não só nessa síndrome, mas nesse processo que a gente conversou tanto sobre a expectativa de um filho perfeito, um filho normal. E eu quero... Lembra essa pergunta e eu quero só fazer um adendo que é a questão da normalidade, né? Mas o que é ser normal, né? Pois Porque, o que é ser normal? Ela é feliz, ela não, o padrão de normalidade para ela tá ótimo. Ela tem uma mãe que ama ela, uma família que ama ela, está sendo bem cuidada, né? Então, assim, a normalidade está muito dentro dos nossos conceitos, né? Mas me diz aí o que você tem para falar para as outras famílias. Tem uma mãe de uma menina com Rett também, o nome dela é Ingrid. Ela fala assim, ó, quando a pessoa diz, para sua filha ser normal, ela disse, minha filha, ela seria anormal se ela voasse. Então, eu acho a frase dela célebre. Sim, ótimo. Porque a gente só fala do normal quando a gente não respeita as diferenças. Quando a gente não entende que o ser humano é diferente. Eu mesmo andando e falando, eu tenho muitas coisas diferentes do meu marido, da minha mãe, que foi, né, quem me gerou, do meu pai. Eu sou um ser humano diferente. Então, essa questão da normalidade, ela realmente é colocada em xeque quando a gente se depara com as diversidades. A questão da beleza também. O que é o belo? Por exemplo, uma pessoa com deficiência, que tem, por exemplo, uma feição distorcida, né? Quer dizer, o que é o belo real? Tu entende? Aquela pessoa também é um ser humano criado por Deus. Então, assim, onde está a beleza real, a beleza que Deus coloca? Está entende? nos olhos de quem vê, né? Então, assim, isso muda muito a nossa forma de enxergar a vida mesmo, tá? E pensando nas famílias que recebem o diagnóstico, né? O que eu posso dizer é compartilhar a minha experiência de que eu achei que meu mundo ia acabar. Eu achei que eu não ia mais viver. Eu achei que a Júlia ia ser infeliz, que era a minha maior preocupação. Eu tenho uma filha sofrendo, uma filha triste, uma filha que não vai viver e, consequentemente, eu também não vou viver. Mas aí eu entendi que, mesmo com diagnóstico, a Júlia, ela tem uma vida feliz e a nossa família é feliz. A gente aprendeu, a inclusão real acontece dentro da minha casa. A gente tem uma barra de apoio na altura da Júlia, lá dentro do banheiro. Para, no momento que a gente precisa lavar algumas partes, ela consegue ficar em pezinho quando segura. Então, a inclusão real é que a gente baixa o volume porque a gente sabe que pode agredir o ouvido dela, por exemplo. Então, a gente já aprendeu a respeitar essa diferença. E dentro de cada família que está recebendo esse diagnóstico, vocês vão aprender a entender a sua criança, o seu filho, a sua filha, essa pessoa que foi colocada aí na tua família para ensinar com certeza, mas também para aprender. E tenha certeza de uma coisa, que essa dor, esse sofrimento eles vão passar. O que eu vou dizer é, não carregue o fardo do futuro. Sabe, se tem uma coisa que tu pode ficar com hoje, pega a tua criança que tu tem hoje e resolve as coisas que precisa resolver do hoje.
seja saúde, seja escolar, seja emocional. Fica no hoje, sabe? E deixa a preocupação de amanhã realmente pro amanhã. Deus vai dar graça, força e sabedoria para enfrentar, para lidar e para vencer. É isso. Muito obrigada. Eu tenho certeza que esse podcast vai mudar muitas vidas. Sim. Parabéns. Muito obrigada. Sair daqui mais rica, assim, de conhecimento. Sim. Não só o conhecimento, né, intelectual, assim, do que é essa síndrome, mas de conhecer uma história tão linda, assim, inspiradora. Como pessoa. Sim. Parabéns. Parabéns. E obrigada. Obrigada. Obrigada.